Glória a Deus, paz do Senhor, irmã. Meu Deus, irmã Kel Souza. Isso, né? Glória a Jesus. Estamos entrando num horário que não é normal, né? Mas estamos no Amazonas, fazendo a obra de Deus e não podemos parar, né? O jejum hoje de manhã foi uma bênção, nosso jejum, para a glória de Deus. Último dia do nosso propósito. Deus abençoe, irmão Antônio, irmã Sara. Deus abençoe, povo de Deus. Estão me ouvindo bem? Glória a Jesus. Nós estamos ao vivo, né? Ao vivo, para mais uma live. Glória a Deus. Os dias são maus, né, irmãos? Os dias são maus. Os dias maus. Mas a gente precisa, hoje de manhã eu estava falando, né? Se nós ficarmos focados só nas notícias, nos acontecimentos, você sabia que a gente vai trabalhar no negativo, né? A gente não vai ver mais nada de bom. Tudo que acontece, tem gente, já tem muita gente assim, né? Não adianta construir nada, não adianta você ter filho, não adianta você sonhar, porque o Apocalipse está aí, a volta de Jesus está aí, e as pessoas estão trabalhando nesse pensamento, e muitos estão parando de viver, infelizmente, né? Tem um monte de gente já com seus kits preparados para fugir do mundo, que é impossível. Infelizmente, irmãos, eu digo para vocês que nós precisamos com urgência, né? Entender o poder da palavra de Jesus, de Mateus capítulo de número 6. Deus abençoe, irmã Gilda. Deus abençoe pela gratidão. Deus ama pessoas gratas. Irmãos, a gente precisa viver com urgência Mateus capítulo 6. Com urgência. E o que Jesus disse em Mateus capítulo 6? Capítulo 6. O que Jesus disse em Mateus capítulo 6? Ele disse, no verso 25 a seguir, né? Eu vou colocar aqui na tela. Quero colocar aqui na tela para vocês. Vamos ver. Olha o que Jesus disse. 25, ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Olha aí. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estrutura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Agora me diga, quem consegue? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, mãe Juliana. Quem consegue, irmãos? Alguém consegue me dizer aqui? Quem consegue viver com tranquilidade debaixo dessa palavra? Seja sincero. Seja sincero. Quem consegue viver em paz por essa palavra? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta cada dia o seu mal. A gente vive atormentado, muitas das vezes, por coisas que não existem. E aí você vai dizer, esse pastor tá ficando louco, que ele anuncia que pode acontecer. Mas vamos lá, irmãos, e se não acontecer nada na Copa do Mundo, nós não tivermos pandemia, o El Ninho não seja tão forte como está se propagando? E se não acontecer nada? Me diga, você vai ficar frustrado ou você vai ficar feliz? Que a gente está diante de uma agenda, né? A União Europeia emitiu o alerta e agora que o El Ninho já é uma realidade, o super El Ninho, né, já é uma realidade para o mundo. Tem um monte de gente morrendo no continente europeu por causa do calor. Aí existem essas previsões, está com um monte de surto de vírus se propagando, né? Você vê que essa semana, além dos carrapatos que estavam infectando pessoas para não conseguir comer carne, agora tem uma bactéria nos bovinos dos Estados Unidos. Então, eles estão numa agenda em curso para as pessoas não comer carne, para as pessoas não digerir carne. Então, você vê, eles estão em uma agenda, está dentro de uma agenda em pleno curso, né? A Agenda 2030. Se nós tivermos catástrofes climáticas, eles vão vir com tudo, criando pânico, medo, leis para salvar o planeta. Então, assim, mas, irmãos, eu já falei isso para vocês e volto a falar. Está sobre o nosso controle. Você consegue controlar o clima? Alguém aqui consegue controlar o clima? Alguém aqui consegue, essa pessoa é Mandébula Souza, controlar o que o Zelensky e o Vladimir Putin estão acordando agora, fazendo acordo agora? Alguém consegue? Alguém consegue barrar o Lula de parar de roubar e mentir dizendo que está fazendo alguma coisa para o povo e dar migalha ao povo? Está sobre o teu controle. Você consegue controlar essas coisas? Seja sincero.
A gente não consegue controlar nada, irmãos. Alguém consegue controlar a economia que está colapsando? Bitcoin derretendo, o ouro caiu, parece que 30% nas bolsas. Alguém consegue controlar essas coisas? A gente não consegue controlar, porque isso está fora do nosso controle. E por que isso está afetando tanto a nossa vida? Essa é a pergunta de Jesus aqui. Por isso que eu disse, o que eu disse do início, irmãos? O nosso maior desafio hoje é viver Mateus 6. E aí Jesus, em Mateus capítulo 6, ele fala algo aqui, irmãos. Aqui, ó. Olha o que Jesus diz aí. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Irmãos, agora eu pergunto para você, nós, carregados de problemas, de informações, e sabemos, infelizmente, né? Talvez Deus deu para nós o conhecimento de conhecer e prever mesmo o futuro, através da profecia. Não é adivinho, não é. A adivinhação é olhar para o mundo através da profecia. Nós sabemos para onde o mundo está caminhando. Mas eu digo para você, os pássaros permanecem no mesmo lugar, os ratos no mesmo lugar, os pernilongos no mesmo lugar, os cachorros no mesmo lugar, a vaca no mesmo lugar. Toda a criação de Deus segue o curso natural das coisas. E quem transforma a vida e as coisas em um caos somos nós. E Jesus está dizendo: se as aves não trabalham, não colhem e não ajuntam em celeiro, e Deus cuida dela, e Deus cuida dela, ele não vai cuidar muito mais de vocês, homens de pequena fé. Ele não vai cuidar muito mais? Deus abençoe, pastor André. Qual é o problema, irmãos? O problema é que a gente não consegue viver Mateus 6. Esse é o grande problema. E aí o último versículo desse texto aqui, ó, é um convite de Jesus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que Jesus está dizendo? Procura viver o dia de hoje, o dia de agora. Procura viver o hoje, procura viver o agora. Não adianta você viver preocupado com coisas que não estão sobre o teu controle. Eu já pedi muitas das vezes, irmãos, para muitos seguidores meus deixarem de me seguir. Se está fazendo mal o conteúdo, se está gerando ansiedade, se está tirando o equilíbrio. Por quê? Porque não adianta. Não adianta. A gente precisa
A gente precisa aprender a viver. O Raul está dizendo, as pessoas vivem sempre pensando no próximo mês e nunca vivem o presente. Esse é o grande problema, irmãos. A gente precisa aprender a viver o presente. A gente precisa aprender a viver o hoje. Então, eu deixo essa reflexão para vocês, porque não adianta nada vivermos apavorados. E o problema, irmão, se você viver com medo, se você viver debaixo dessas notícias, o problema é que não é só você, daí você fica com raiva quando as pessoas não enxergam o mundo como você enxerga. Já aconteceu com alguém aqui isso? De você ficar irado muitas das vezes e querer alertar as pessoas, conversar com as pessoas. Simplesmente, irmãos, as pessoas não conseguem enxergar o mundo como você enxerga. Esse é o grande problema. E daí, sabe qual é o grande problema? Quando você vê que as pessoas não querem enxergar o mundo como você fica irado com as pessoas. E muitas das vezes para a pessoa não está mudando nada, ela está trabalhando, estudando, comendo, vivendo. Como nos dias de Noé. Eu não estou dizendo aqui para você não alertar as pessoas. Mas eu digo, não adianta nada você ficar irado com as pessoas. As pessoas estão vivendo no mundo delas. Elas não enxergam o mundo como você enxerga. E aí o pior, irmãos, é que muitas das vezes as pessoas não enxergam o mundo como você enxerga. E as pessoas não querem enxergar o mundo como você enxerga. São duas coisas que nós temos que aprender a respeitar. E é difícil, tá? Principalmente as pessoas que nós amamos. Mas, irmãos, isso é maturidade. Se a pessoa não quer aceitar, amém. Amém. É ela e Deus. Se você tentou alertá-la com amor, amém. Só que a gente não pode perder o equilíbrio, é isso que eu estou dizendo. A gente não pode perder a paz, a gente não pode perder a nossa comunhão com Deus. A gente não pode. A gente precisa estar em Deus, em comunhão com Deus. A gente precisa estar em paz dentro do ambiente familiar, irmão. Você sabia que a nossa casa é um reflexo da glória de Deus? Então a gente precisa manter o equilíbrio. A gente precisa manter a comunhão com Deus e com as pessoas à nossa volta. E se elas não querem enxergar o mundo como nós enxergamos, amém. Glória a Deus. É a pessoa e Deus, meu irmão. É a pessoa e Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vocês estão entendendo? Vocês estão aí? Está todo mundo muito quietinho hoje. Glória a Deus. Então, medite. Medite nessa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, olha aí. O Vladimir Putin respondeu o senhor Zelensky. Vamos para algumas notícias, né?
Olha aqui, Putin rejeita encontro com Zelensky, ignora a proposta de paz e avisa: não vejo sentido nisso. O presidente russo Vladimir Putin rejeitou categoricamente uma oferta de Zelensky para o encontro presencial durante seu pronunciamento. Putin insistiu que a Rússia alcançará todos os seus objetivos militares na Ucrânia, o que inclui a anexação total da região leste de Donbas. Em discurso no Fórum Econômico de São Petersburgo, o líder russo classificou a carta aberta enviada por um homólogo ucraniano como grosseira, evitando pronunciar o nome Zelensky, referindo-se a ele apenas como autor da carta. Putin foi direto ao ser questionado sobre a responsabilidade de uma reunião para discutir o fim do conflito. Até agora não vejo sentido nisso. A proposta de Zelensky, publicada previamente, sugeria uma reunião em um terceiro país neutro, como a Suíça ou a Turquia. O documento afirma que a diplomacia deveria começar a partir da linha de frente atual e que a Ucrânia estava pronta para um cessar-fogo total durante o período das negociações. Em resposta à rejeição, Zelensky declarou em seu pronunciamento diário, em vídeo, que o Kremlin optou mais uma vez pela guerra, classificando a reação de Putin como uma resposta fraca que decepcionou o mundo. E aí, irmãos, a gente vê que a carta de Zelensky também continha alusões explícitas às recentes reservas militares da Rússia e à escassez de combustível na Crimeia, intensificada por ataques ucranianos, a rota de abastecimento cruciais. Hora antes da abertura do fórum, drones ucranianos atingiram o terminal petrolífero de São Petersburgo, lançando uma densa fumaça preta no céu da cidade natal de Putin. Apesar dos incidentes, Putin minimizou os ataques e afirmou que as suas exigências territoriais permanecem inalteradas. O presidente russo alegou que Moscou controla toda a região de Luhansk, declaração negada por Kiev, e mais de 85% de Donetsk, reiterando a exigência de que a Ucrânia ceda também as regiões de Kherson e Zaporizhzhia, questionando as reais intenções de Kiev. Putin sugeriu que o objetivo da carta era impedir o diálogo, em vez de criar um ambiente propício para o encontro, finalizando com uma mensagem de incentivo às suas tropas: continuem trabalhando, irmãos. Paralelamente, a Ucrânia intensificou sua campanha contra alvos estratégicos. Durante a madrugada, drones atingiram 5 navios de carga russos nos portos ocupados. Além do mar, o chefe das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia afirmou que as embarcações transportavam grãos ucranianos roubados e combustível militar. O ataque resultou em danos externos e a morte de 5 marinheiros do Azerbaijão, segundo a informação da Rússia. E aí, irmãos, o que aconteceu? Está aí, ó. A Ucrânia continua atacando. O que nós estamos vendo, né, é que tanto um lado como o outro vão estender os ataques, e quem paga a conta é o mundo todo. Como é que pode, né, irmãos? A gente olha para isso como que se nós não estivéssemos nisso. Mas onde a Ucrânia está atacando? Petróleo.
e alimentos. Aí você vê que a guerra da Rússia e a Ucrânia já mexeu na economia mundial, como a G do Irã com os Estados Unidos e Israel já mexeu na economia mundial. E quem está pagando a conta de tudo isso é a população mundial inteira. Inteira. E, meus irmãos, eu digo sem medo de errar. Você acha que se os Estados Unidos quisessem destruir o Irã e acabar com aquela guerra no Irã, eles conseguiriam, sim ou não? Eles conseguiriam. Mas por que não acabam? Porque quem está financiando a guerra da Rússia e a Ucrânia está financiando a guerra do Irã, Estados Unidos e Israel. Irmãos, cada dia que há ataques, por exemplo, olha aí o que você está vendo. O Irã ataca bases e aliados dos Estados Unidos após ofensiva no Golfo, sobre crescente temor do fim do cessar-fogo. O cenário geopolítico no Oriente Médio sofreu uma deteriorização acentuada neste sábado, após Bahrein denunciar uma ofensiva iraniana envolvendo o disparo de mísseis balísticos e o envio de drones contra os seus territórios e contra o Kuwait. O ataque ocorreu poucas horas depois de uma troca de hostilidade entre forças dos Estados Unidos e do Irã na região. Evento que ameaça colapsar o já frágil cessar-fogo vigente. Em resposta à investida, sirenes de alerta soaram no Bahrein durante a manhã, com as autoridades orientando a população a buscar refúgio imediato. Paralelamente, os militares do Kuwait confirmaram as operações de ofensiva de defesa ativa para interceptar os artefatos lançados sobre a sua direção. Está aí. O povo sendo obrigado a deixar suas casas. E está aí, ó. Mais um ataque do Irã. Essa semana eles fizeram um ataque no Kuwait, né? Olha aí, míssil. E prejudicaram o aeroporto. E agora, novamente, atacando os aliados dos Estados Unidos. O Irã também, irmãos. Eu digo que é impossível. Você sabe que o Trump, ele fala uma coisa. Você sabe que o Irã só tem dinheiro para quem financiou tudo isso foi Barack Obama, irmãos. Isso que é o mais doloroso. Que foi o presidente dos Estados Unidos que deu dinheiro para eles. Olha aí. O Irã lança ofensiva de drones no Estreito de Hormuz. Estados Unidos suspende de ataque às suas forças. O Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas, tudo isso foi ontem, tá? Mais estratégicas do mundo, foi palco de uma nova escalada de tensão regional. Segundo informações reveladas por um oficial do governo americano, o Irã realizou o lançamento de múltiplos veículos aéreos não tripulados em direção à região, forçando uma resposta imediata da força dos Estados Unidos posicionada no local. Em uma manobra de contenção, as forças americanas confirmaram o abate de pelo menos 4 desses dispositivos. A ação destaca o estado de prontidão e a capacidade defensiva das unidades americanas frente ao que descrevem como uma ameaça direta à navegação e à estabilidade na área. Irmãos, aconteceu algo muito estranho nesses
dias que o Estreito de Hormuz ficou fechado? Deixa eu colocar aqui para você. Isso foi no mês. Só para vocês entenderem que existe narrativa. O Estreito de Hormuz estava fechado e com mina. Isso foi no mês 4. 2 meses atrás. Irmãos, presta atenção. Como é que pode? O estreito está fechado, ninguém entra e nem sai. Do nada, um super iate ligado a oligarca russo próximo a Putin cruza o Estreito de Hormuz. Avaliado em mais de 500 milhões de dólares, o super iate Nard foi uma das raras embarcações a transitar pela rota bloqueada no centro da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Olha aqui o iate que transitou naturalmente enquanto o estreito estava fechado. O super iate ligado ao bilionário russo Alexei atravessou o Hormuz no sábado, dia 25 de abril. Mostraram dados na navegação sendo uma das raras embarcações a transitar pela rota bloqueada no centro do conflito entre os Estados Unidos e Irã. A informação foi divulgada pela agência Reuters. O Nord, um iate de 142 metros, 465 pés, avaliado em 500 milhões de dólares, partiu de uma marina de Dubai e cruzou o Estreito de Hormuz na manhã de sábado e chegou a Muscat no início da manhã de domingo, de acordo com dados da plataforma de monitoramento de navios. Não está claro como a embarcação de lazer com vários converses obteve autorização para usar a rota. Desde fevereiro, o Irã restringe fortemente o tráfego pelo estreito, que normalmente responde por cerca de 1/5 do petróleo do mundo. E ninguém comentou o assunto. Agora, alguém me explica, é isso que eu quero que vocês entendam. Alguém consegue me explicar como é que pode o Estreito de Hormuz estava fechado, o Estreito de Hormuz fechado, glória a Deus. A minha imagem sumiu, né, irmãos? Calma aí. Glória a Jesus. Não entendi o que aconteceu aqui agora. O Estreito de Hormuz fechado. Aí. O Estreito de Hormuz fechado e o iate russo. Isso aconteceu em abril. Eu não comentei isso em live. Mas o que eu quero dizer para você? Como é que pode um iate russo atravessar um fechamento? Quem é que estava nessa embarcação? O que é que eles foram fazer naquele ambiente? O que eu quero dizer, irmãos? Talvez foi o que financia, né? Foi levar alguma coisa. Entrei porque nós estamos no Amazonas, é 2 horas a menos, e eu não sei que horas vai terminar o culto à noite. É só Deus, né? É só Deus. Só Deus, só Deus, para ter misericórdia.
Só Deus para ter misericórdia. Irmãos, outra coisa que me chama a atenção, eu vou colocar aqui para vocês, é como é que pode, o governo está lutando ainda para salvar o PCC e o Comando Vermelho. Alguém consegue me dizer, né? Eu fiz um vídeo essa semana. A gente tem uma guerra de narrativas, né? Porque para esse governo, as pessoas que invadiram os prédios no dia 8 de janeiro são terroristas. E isso que é o terrível, né? Isso que é o terrível. Eu vou colocar uma matéria aqui do próprio G1. Olha o que é terrorista para a mídia e para o governo. Olha aqui, ó. Isso que são os terroristas. Presta atenção na matéria, irmãos, ó. Terroristas bolsonaristas invadem Congresso Nacional, Palácio do Planalto, STF em Brasília. Militares tentaram, mas não conseguiram conter terroristas com spray de pimenta e bombas de efeito moral. Vândalos depredaram os prédios, sede dos poderes. Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo, o Palácio do Planalto após entrar em confronto com a Polícia Militar e esplanada dos ministérios em Brasília. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de pau e pedra. Ninguém tinha arma. Mas só essa frase já diz tudo. Como é que eles foram classificados? Como é que eles foram classificados? Pessoas que estavam orando na frente do quartel com Bíblia debaixo do braço, sem nenhuma pistola, sem nenhuma... Veja, é eles que estão dizendo, tá, irmão? O que eles estão dizendo aí? Que eles tinham pedras e madeira na mão. Ninguém tinha um fuzil. Ninguém tinha uma arma, ninguém tinha uma metralhadora, ninguém tinha cocaína, ninguém tinha maconha, ninguém tinha nada. Mas foram classificados como terrorismo. É incrível, irmãos. Aí, olha só, outra matéria, eu quero que vocês enxerguem isso daqui. Olha aqui, ó. Essa matéria aqui é da BBC. Por que invasões em Brasília são considerados atos terroristas pelo Supremo? Na decisão que determinou o afastamento do governador do Distrito Federal e a prisão dos envolvidos na invasão dos três poderes, o ministro Alexandre de Moraes cita as ações bolsonaristas como atos terroristas contra a democracia e instituições brasileiras. O uso do termo terrorismo não é apenas força de expressão. Desde 2016, no Brasil, existe uma lei específica que classifica certos crimes como terrorismo.
para morais tanto extremistas como participantes da invasão do domingo, quanto as pessoas que ainda estão acampadas em frente aos quartéis generais do Exército, cometem 4 crimes previstos na legislação, dependendo do papel que tiveram nas invasões e nos acampamentos. Então, veja bem, irmãos, as pessoas com pedaço de madeira e pau na mão são terroristas para Alexandre de Moraes, porque lutaram contra a democracia, são atos antidemocráticos. E aí agora você está vendo uma articulação jurídica e governamental, olha lá, olha aí, governo reforça discurso de cooperação internacional sobre PCC. Ministério tem falado de cooperação mútua, mesmo após Estados Unidos classificarem as facções como terroristas. Integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública têm reforçado o discurso que é preciso ampliar a cooperação jurídica internacional em meio à decisão. Segundo apurou a CNN, o ministro Wellington César Lima chegou a convocar seu secretariado para cobrar que se mantenha um esforço concentrado nas ações que miram a desarticulação das facções que atuam no país. O objetivo é manter o discurso engajado e não dar margem para a população avalie que, apesar do tom crítico em relação à decisão dos Estados Unidos, o governo do presidente se mantém firme no combate. Então, veja bem, essa foi a posição, vamos manter cooperação. Mas qual é a cooperação, irmãos? Bom dia, Mandrica. Bom dia, Jesus Cristo é meu. Aí, veja bem, vou voltar a dizer. Eu quero mostrar as capas. Olha só, essa aqui é da BBC. Quem invadiu o Congresso e os 3 poderes com pedaço de madeira e pedra, tá aí, ó, são considerados atos terroristas pelo Supremo Tribunal. E agora, o governo... Eu vi o chefe da Polícia Federal, né? Eu vi o chefe do Exército dizendo que eles não são terroristas. Eles são vítimas da sociedade, né? Olha aqui, ó. Vou colocar para lá, ó. É isso que você está vendo mesmo, ó. Diretor da Polícia Federal vê equívoco em classificar facções como terroristas e pede prisão de foragidos nos Estados Unidos. Andrei Rodrigues afirma que facções criminosas buscam lucro, enquanto organizações terroristas têm motivações ideológicas e religiosas. Para o diretor da Polícia Federal, cooperações entre os países pode focar no bloqueio do envio de armas ao Brasil. O diretor da Polícia Federal chamou um equívoco a decisão dos Estados Unidos. É isso que você viu. Não pode chamá-los de terroristas. Aí, olha lá. Olha lá. O Exército diz que não se pronunciou, né?
Está aqui, ó. Exército não se pronunciou sobre a classificação de PCC e Comando Vermelho como terrorista. Dizem que não. Aí, olha só. Olha só até quem aqui, ó. PCC e Comando Vermelho não são facções, são terroristas armados, afirma Tarcísio após decisão dos Estados Unidos. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Irmãos, eu vou dizer, como é que pode pessoas com madeira e pedra ser chamada de terrorista? E 27% da população brasileira vive em áreas dominadas pelo tráfico. Teve o caso daquele motorista de aplicativo em Rondônia, que morreu metralhado sendo filmado. A gente teve um caso essa semana de um condomínio no Rio de Janeiro ser tomado por uma facção, pelo Comando Vermelho, e eles obrigaram todos que moram ali a pagar R$300. Imagine, a gente está falando, irmãos, essa matéria eu quero colocar para vocês. Se você achar que isso não é terrorismo, aí eu não sei. Está no R7, eu quero colocar aqui para você. Agora imagine, irmãos. Se você achar que isso daqui não é terrorismo, eu não sei que mundo você vive. Imagine você morando, eu quero que vocês imaginem você morando no teu condomínio, você pagou o teu apartamento, você paga IPTU, você paga taxa de lixo, você paga teu condomínio. E, de repente, o Comando Vermelho vai lá e toma teu condomínio. Isso foi 4 dias atrás, tá? 4 dias atrás. Olha o que diz aí a matéria. Comando Vermelho toma 2 condomínios e impõe taxa de R$300 a moradores da Pavuna. Criminosos armados com fuzis e usando fardas convocaram uma reunião para informar sobre o pagamento. Está aqui, ó, se você... 2 condomínios na Pavuna. A partir de agora, moradores dos 800 apartamentos serão obrigados a pagar uma taxa por 800 apartamentos. Comando Vermelho. E aí? Onde estão as autoridades? Cadê a segurança pública do Estado? O Rael Policarpo está lá e tem as informações ao vivo. Tá aí, irmãos, olha só. Não é uma coisa. Agora imagine, você está morando na sua casa, você está lá tranquilo na sua moradia. De repente entra um monte de esse sim, né, pode se chamar de terrorista, com arma, com fuzil, e declara: o condomínio agora é nosso, e se você quiser morar aqui, você tem que pagar R$300. As vítimas da sociedade. Essas são as vítimas da sociedade. Essas são as vítimas da sociedade. Olha isso. Pra gente. Razinho, bom dia para você, meu amigo. Bom trabalho. Olha só. Obrigado, Tino. Bom dia para você também, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Pois é, o Comando Vermelho estima aí um faturamento de R$240 mil por mês. R$240 mil por mês. Com a cobrança da taxa dos apartamentos desses 2 prédios que fica na Rio do Pau, ali na Pavuna, pertinho de um dos acessos ao complexo do Chapadão. A taxa, Tino, é de R$300 por apartamento. São 400 apartamentos em cada unidade. Essa reunião... Olha só. Né? Se é que a gente pode chamar de reunião, aconteceu nesta segunda-feira. Ou seja, anteontem. Os criminosos, 12 criminosos, chegaram num condomínio, armados com fuzis e vestiam fardas da polícia militar. Chamaram ali os representantes de cada condomínio,
convocaram, assim, às pressas, uma reunião e falaram o seguinte: a partir de agora, os 2 prédios, são do Comando Vermelho. Quem estava encabeçando essa reunião é um criminoso conhecido como Fiel, e ele falava em nome do Edgar Alves, do DOCA, que seria uma ordem dele. Agora, imagine, isso não é terror. Não, me diga, irmãos, isso é pânico. E como é que pode o governo estar tentando, de todas as formas, não classificar eles? E aí eu vou explicar, irmãos. Você sabe por quê, Goventar? Porque a economia brasileira no Ceará, é mesmo, Josenildo, no Ceará as famílias estão sendo expulsas de dentro de casa. Você sabe por quê, meu irmão, eles não classificam? Porque a economia brasileira gira em torno do crime. Eu vou dizer, tem muita gente que trabalha em empresas e nem imagina que o dono da empresa é as facções criminosas. Você nem imagina que o dono da empresa que você trabalha, estou dizendo empresas grandes, que movimentam muito dinheiro, ou os acionistas dessa empresa, são donos dos morros. Você abastece o teu carro todo dia, você nem imagina que o dono daquele posto é a facção. Você vai em clínicas de estética e você nem imagina que o dono da rede de clínica de estética é a facção. Você vai numa ótica e você nem imagina que o dono da rede de ótica é a facção. Você vai num restaurante se alimentar, numa rede de restaurantes, e você nem imagina que quem está por trás é a facção. A Faria Lima gira em torno disso. A Farinha Lima gira em torno disso. Infelizmente, irmãos. Então, o não querer classificar é porque os banqueiros e muita gente que sabe que é muito dinheiro que está envolvido vai ser monitorado agora. Isso deu um breque aí em muitos políticos, em muitos contratos, em muitos negócios. E tem muita gente, irmãos. Isso foi esta semana, né, que é oficialmente, eles são terroristas a partir do dia 4 ou 5. Tem muita gente que não está dormindo de noite, porque sabe com quem tem negociado. E eu volto a dizer o que eu disse essa semana, irmãos. A probabilidade de chegarem em igrejas evangélicas é gigantesca. É gigantesca. É gigantesca. A probabilidade de chegar a igrejas. Fiquem ligados. Irmãos, agora veio uma nota da Europa, né? Olha só, El Niño 2026. Meteorologistas europeus confirmam potencial para o evento mais forte da história. O Centro Europeu de Previsões Meteorológicas e Médio Prazo emitiu um alerta preocupante sobre a iminente chegada do El Niño de proporções históricas. O fenômeno que ganha força explosiva no Pacífico Equatorial
tem sido monitorado por meio de mapeamentos complexos que simulam dezenas de trajetórias possíveis para temperaturas oceânicas. Para garantir maior precisão na análise da intensidade do evento, os especialistas têm integrado índices que consideram os efeitos do aquecimento global, permitindo uma leitura mais clara no cenário térmico da região. De acordo com analistas recentes, a tendência de aquecimento tem se intensificado. Um deles destacou que a atualização de junho aponta para um cenário em que a maioria das projeções supera a marca de mais de 3 graus, com variações extremas ultrapassando 4 graus. Caso esses índices se confirmem, o evento se tornará o mais forte já documentado, superando todos os registros anteriores. Aí veja bem, irmãos, impactos climáticos e preocupações internacionais. A possibilidade de um evento extremo entre junho e novembro de 2026 já era prevista por órgãos internacionais. A Organização Meteorológica Mundial estima que a probabilidade entre 80% e 90% para a ocorrência deste forte El Niño. Um secretário da OMM reforçou que o fenômeno tem potencial para exacerbar situações críticas, como secas prolongadas, chuvas torrenciais e ondas de calor severas. Em paralelo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, classificou a situação como um alerta climático urgente, dada a escala das alterações previstas. A comunidade científica observa o surgimento deste super El Niño como crescente expansão. Existe um temor real de que o fenômeno altere severamente o equilíbrio climático global. O paralelo histórico citado por especialistas é um evento devastador de 1877, que na época resultou em consequências catastróficas. Atingiu cerca de 4% da população mundial. Diante desse precedente, a vigilância sobre a evolução das temperaturas do Pacífico torna-se uma prioridade estratégica para a preparação contra possíveis desastres. E aí? Irmãos, eu disse para vocês, né, que a China, eu fiz essa... Vou colocar novamente a matéria aqui, ó. Eu quero que você veja essa matéria, para depois você não dizer que eu tô louco, tá? Olha só essa matéria. Cientistas fazem chover o equivalente a 30 piscinas no deserto. Os cientistas da Administração Meteorológica da China utilizaram drones para dissipar o iodo de prata na região desértica da China. Através da Administração Meteorológica, os chineses realizaram um experimento de engenharia climática na região árida, que conseguiu gerar chuva artificial com apenas 1 quilo, é isso aqui, ó, 1 quilo de iodo de prata disperso por drones no deserto. A região utilizada para observações
fica a oeste do país e é uma área vulnerável à seca e desertificação. O estudo foi publicado no periódico chinês, no mês de abril. Com uma operação que cobrirá uma área de mais de 8.000 quilômetros quadrados, os cientistas utilizaram drones de porte médio para realizar a semeadura de nuvens com ioeto de prata, uma substância 6 vezes mais densa que a água. De acordo com os pesquisadores, 2 veículos aéreos subiram e sobrevoaram a altitude de 5.500 metros, liberando composto químico em 4 voos consecutivos. E aí, 1 quilo de produto gerou 70.000 metros cúbicos. Irmãos, é isso mesmo que você está vendo. 70.000 metros cúbicos de água. 1 quilo de produto gerou 70.000 metros cúbicos de água, 18,5 milhões de galões, tendo uma quantidade suficiente para encher 30 piscinas olímpicas de 2 metros de profundidade. Pastor Carlos, por que o senhor está dizendo isso? Irmãos, 1 quilo de produto de ioeto de prata fez chover 70.000 metros cúbicos de água, 30 piscinas olímpicas. Aí, eu digo para vocês, imagine eles chegando numa cidade jogando 10 quilos. Eles destroem a cidade. E nós estamos com uma narrativa que vai haver deserto, áreas desérticas vão aumentar, inundações, calor extremo, tudo por causa do El Niño. O sul do país vai congelar e vai virar um dilúvio. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O sudoeste também, que vai pegar São Paulo, Rio e Espírito Santo. Então, veja bem, irmãos, eles não podem aproveitar o momento desse, uma narrativa dessa, que a mente da população já está preparada para as catástrofes que virão, e alterar ainda mais o clima para gerar uma narrativa que vai culminar nisso daqui, ó. Nós teremos um lockdown climático, irmãos. Nós teremos um lockdown climático. E o que é um lockdown climático? A população mundial vai ficar trancada, presa em casa, para salvar o planeta do aquecimento global. Junto, os robôs e as máquinas já estão aí para a indústria de produção não parar, né? Agora, isso vai afetar, não é só a questão de uma chuva, de alguns meses de chuva. Eles estão dizendo que isso vai afetar a nossa alimentação. E aí a gente que faz live todo dia, você vê que é tudo uma narrativa. O Estreito de Hormuz encareceu a alimentação e prejudicou a alimentação global. E agora você tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia afetou o setor de grãos e agrotóxicos no mundo. E, aos poucos, eles vão quebrando cadeias que eram intransponíveis.
para a implantação do totalitarismo e da tecnocracia para o governo do anticristo. E eu vou terminar essa live dizendo, irmãos, eu não gosto de alarmismo, de sensacionalismo. Eu estou muito pé no chão. Infelizmente, eu tenho amigos e pessoas que eu conheço que levam um alarme assim, mas eu tenho tentado ser muito moderado com vocês e sendo realistas. E o realista é, irmão, se você pudesse prevenir por 3 meses a alimentação, dinheiro e espécie, é muito importante. Agora, para armazenar alimentos, você tem que saber armazenar. E por que eu não gosto ainda de falar sobre isso? Falo, mas não gosto. Porque tem muita gente que não tem condições nem de sobreviver 30 dias, quanto mais armazenar. Mas é muito importante, irmãos, porque ninguém vai conseguir controlar o clima. Ninguém vai conseguir controlar. Essas coisas estão fora do nosso controle. Eu vi que o governador de Santa Catarina, tem áreas em Santa Catarina que o rio Itajaí, ele inunda de uma forma assombrosa. E eles compraram uma máquina para esvaziar o rio, quer dizer, tirar a água, que, por exemplo, vai encher, ele sabe que vai encher, e jogar para outro lado, para ver se tenta amenizar a situação. Veja bem, irmão, Santa Catarina comprou máquinas. Deve ter matéria sobre isso, quer ver? Ó? Foi gravado comercial, né? Foi feito um comercial. É uma bomba. Eles, primeiro que eles estão limpando os rios, tudo isso aqui já é estratégia, tá, irmãos? Olha aqui, ó. Pela primeira vez na história, Santa Catarina investe 227 milhões de reais na limpeza de mais de 350 quilômetros de rio. E qual é? Olha só. As obras integram um conjunto amplo de investimento voltado à proteção das pessoas, à mitigação de desastres. Um dos exemplos dessa ação está em Dr. Pedrinho, no início dessa semana, o governador de Santa Catarina, e o secretário de Proteção da Defesa Civil visitaram as obras dos desassoreamento do município do Vale do Itajaí. A obra integra um conjunto de medidas adotadas pelo Estado para reduzir os impactos das enchentes na região. Então, tá aqui, ó, para você não ver que eu estou mentindo. Santa Catarina está investindo mais de 250 milhões de reais para limpar e alargar os rios por causa de catástrofes climáticas. É uma preparação ou não é, irmãos? É uma preparação, tá? Aí, olha só. Vamos ver se vai a matéria aqui. Ó. Santa Catarina se prepara para El Niño e investe 900 milhões de reais na defesa civil. Então, veja bem, irmãos. Eu acabei de mostrar para vocês que foi gasto mais de 250 milhões para limpar os rios.
Só na Defesa Civil, que trabalha para ir nas casas, socorrer pessoas, foi investido 900 milhões de reais. Então, só em limpeza de rio e defesa civil foi investido mais de 1 bilhão de reais. Agora eu pergunto, irmãos, vamos ser inteligentes. E Santa Catarina já está em estado de calamidade pública sem acontecer nada. Não aconteceu nada ainda em Santa Catarina, nada, mas já está em estado de calamidade pública. Pastor, isso é narrativa, estão jogando dinheiro fora. Eu não acredito. Olha só. Olha só o que eu falei aqui para vocês. Vou mostrar. Olha aqui, ó. El Ninho, com bomba capaz de esvaziar campo de futebol em 3 horas, Itajaí se antecipa e limpa Ribeirões. Prefeitura de Itajaí realizou teste de bombeamento na região da Murta, com equipamento que suga 600 mil litros de água por hora, quase 50 caminhões de lodo foram retirados do leito do rio. Está aí a imagem, ó. E eu vi a reportagem, esse cano que você está vendo aí, ele é pequeno ainda. Ele é maior. Ó, enquanto parte do país ainda debate as previsões climáticas para o segundo semestre são exagero ou realidade, a Prefeitura de Itajaí decidiu não esperar para ver. Nesta sexta-feira, o prefeito Robson Coelho foi pessoalmente até Ribeirão da Murta, no bairro da Salceiros, para acompanhar um teste operacional de bombeamento que faz parte de um pacote de ações preventivas contra os efeitos do El Niño. Vocês compreendem, irmãos? Vocês entendem que está para acontecer alguma coisa ou não? Que vai afetar o Brasil inteiro e que Santa Catarina está muito adiantado para se prevenir sobre as catástrofes que virão. Está tudo caro. A irmã Jaqueline, o pai dela perguntou no mercado, R$200 a caixa de tomate. Está tudo caro, irmãos. Está tudo muito caro. Então, eu não, tenho certeza que prevenir é melhor do que remediar, né? Prevenir é melhor do que remediar e devemos estar preparados, porque nem eu nunca vi Santa Catarina fazer algo tão grande como está sendo feito agora, irmãos. É mais de R$1 bilhão de prevenção, tá? É preparando a equipe, preparando o maquinário, limpando o rio, alargando o rio, tirando, você acabou de ver, aqui, ó, eles acabaram de tirar do Itajaí ali toneladas de lama e já tem um maquinário para esvaziar uma piscina, um estádio de futebol em 3 horas. Eles já compraram maquinários para esvaziar o rio. Então, estejam alerta, irmãos, e não fechem. O problema todo é quando as pessoas fecham os olhos para essa realidade. Meus irmãos, eu preciso sair, eu estou indo para um trabalho agora aqui no Amazonas, já está ocorrendo lá, o doutor Ivan está pregando, e eu, como fiz o jejum, terminamos o jejum, eu fiquei e preferi fazer a live, porque à noite eu não sei como vai ser.
Eu peço ajuda para vocês, nós vamos inaugurar uma igreja quarta-feira, eu preciso comprar cadeira, eu preciso comprar uma caixa de som, e eu preciso da sua ajuda. Então, o que Deus tocar no seu coração, nos ajude com o projeto Arrependa. Está aí o QR Code na tela. Faça aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? Deixa eu orar por vocês. Deixa eu interceder por vocês. Glória a Deus, para a sua semana ser uma bênção. A sua semana será uma bênção. Eu vou repetir. A sua semana será uma bênção. Deus vai agir na nossa vida essa semana, irmãos. Eu preciso de um grande milagre essa semana. E eu creio que Deus vai agir em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais essa live, mais este momento. Eu quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre teus filhos e tuas filhas essa semana. Abre as portas que precisam ser abertas, Senhor. Quebra as cadeias, os grilhões, as fortalezas. E nos mantém acordados, despertados para a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Que haja manifestação de milagres na nossa existência. Que haja manifestações de milagre na nossa família. Oh, Espírito de Deus, aleluia, abre as portas que precisam ser abertas, Senhor, e continua falando conosco, Pai. Continua falando conosco, Senhor. Continua nos despertando, nos avivando, nos quebrantando. Continua, Pai, agindo na nossa vida. Porque é a tua palavra que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Carlos já está lá no trabalho. Eu já estou chegando aí, pastor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Que a sua semana seja cheia de bênção. Em nome de Jesus. Deus abençoe.